vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Bem, meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu aos 93 anos em São Paulo, no dia 17 de agosto de 2024. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, onde sua morte foi confirmada. Nascido como Senor Abravanel, Silvio transformou sua vida de vendedor ambulante em magnata da mídia. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Fundando o SBT e se tornando uma figura central na cultura popular do Brasil. Sua trajetória de mais de 6 décadas na televisão o tornou uma das personalidades mais queridas e influentes do país. O programa Silvio Santos, que ele comandou por décadas, é um marco na brasileira, interações carismáticas. O falecimento de Silvio Santos marca o fim da brasileira, deixando um legado imensurável que será lembrado por gerações. Tão felizes quanto vocês. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Bem, meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu aos 93 anos em São Paulo, no dia 17 de agosto de 2024. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, onde sua morte foi confirmada. Nascido como Senor Abravanel, Silvio transformou sua vida de vendedor ambulante em magnata da mídia. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Fundando o SBT e se tornando uma figura central na cultura popular do Brasil. Sua trajetória de mais de 6 décadas na televisão o tornou uma das personalidades mais queridas e influentes do país. O programa Silvio Santos, que ele comandou por décadas, é um marco na história da TV brasileira, conhecido por suas interações carismáticas. O falecimento de Silvio Santos marca o fim de uma era na televisão brasileira, deixando um legado imensurável que será lembrado por gerações. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Bem, meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom,
o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu aos 93 anos em São Paulo, no dia 17 de agosto de 2024. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, onde sua morte foi confirmada. Nascido como Cenoura Abravanel, Silvio transformou sua vida de vendedor ambulante em magnata da mídia. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Fundando o SBT e se tornando uma figura central na cultura popular do Brasil. Sua trajetória de mais de 6 décadas na televisão o tornou uma das personalidades mais queridas e influentes do país. O programa Silvio Santos, que ele comandou por décadas, é um marco na história dele. Conhecido por suas interações carismáticas, o falecimento de Silvio Santos marca o fim de uma era na televisão brasileira, deixando um legado imensurável que será lembrado por gerações. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Bem, meu nome completo é Cenoura Abravanel. E é Cenoura porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu aos 93 anos em São Paulo, no dia 17 de agosto de 2024. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, onde sua morte foi confirmada. Nascido como Cenoura Abravanel, Silvio transformou sua vida de vendedor ambulante em magnata da mídia. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Fundando o SBT e se tornando uma figura central na cultura popular do Brasil. Sua trajetória de mais de 6 décadas na televisão o tornou uma das personalidades mais queridas e influentes do país. O programa Silvio Santos, que ele comandou por décadas, é um marco na história da TV brasileira, conhecido por suas interações carismáticas. O falecimento de Silvio Santos marca o fim de uma era na televisão brasileira, deixando um legado imensurável que será lembrado por gerações. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Bem, meu nome completo é Cenoura Abravanel. E é Cenoura porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu aos 93 anos em São Paulo, no dia 17 de agosto de 2024.
Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, onde sua morte foi confirmada. Nascido como cenoura Abravanel, Silvio transformou sua vida de vendedor ambulante em magnata da mídia. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Fundando o SBT e se tornando uma figura central na cultura popular do Brasil, sua trajetória de mais de 6 décadas na televisão o tornou uma das personalidades mais queridas e influentes do país. O programa Silvio Santos, que ele comandou por décadas, é um marco na história brasileira. Suas interações carismáticas. O crescimento de Silvio Santos marca o fim de uma era na televisão brasileira, deixando um legado que será lembrado por gerações. Serão tão felizes quanto você. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Bem, meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu aos 93 anos em São Paulo, no dia 17 de agosto de 2024. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, onde sua morte foi confirmada. Nascido como cenoura Abravanel, Silvio transformou sua vida de vendedor ambulante em magnata da mídia. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Fundando o SBT e se tornando uma figura central na cultura popular do Brasil, sua trajetória de mais de 6 décadas na televisão o tornou uma das personalidades mais queridas e influentes do país. O programa Silvio Santos, que ele comandou por décadas, é um marco na história da TV brasileira, conhecido por suas interações carismáticas. O falecimento de Silvio Santos marca o fim de uma era na televisão brasileira, deixando um legado imensurável que será lembrado por gerações. Tão felizes quanto você. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Bem, meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu aos 93 anos em São Paulo, no dia 17 de agosto de 2024. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, onde sua morte foi confirmada. Nascido como cenoura Abravanel, Silvio transformou sua vida de vendedor ambulante em magnata da mídia. Eu não nasci dono de televisão.
Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Fundando o SBT e se tornando uma figura central na cultura popular do Brasil. Sua trajetória de mais de 6 décadas na televisão o tornou uma das personalidades mais queridas e influentes do país. O programa Silvio Santos, que ele comandou por décadas, é um marco na história da TV brasileira, conhecido por suas interações carismáticas. O falecimento de Silvio Santos marca o fim de uma era na televisão brasileira, deixando um legado imensurável que será lembrado por gerações. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Bem, meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu aos 93 anos em São Paulo, no dia 17 de agosto de 2024. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, onde sua morte foi confirmada. Nascido como Senor Abravanel, Silvio transformou sua vida de vendedor ambulante em magnata da mídia. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Fundando o SBT e se tornando uma figura central na cultura popular do Brasil. Sua trajetória de mais de 6 décadas na televisão o tornou uma das personalidades mais queridas e influentes do país. O programa Silvio Santos, que ele comandou por décadas, é um marco na história da TV brasileira, conhecido por suas interações carismáticas. O falecimento de Silvio Santos marca o fim de uma era na televisão brasileira, deixando um legado imensurável que será lembrado por gerações. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Bem, meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu aos 93 anos em São Paulo, no dia 17 de agosto de 2024. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, onde sua morte foi confirmada. Nascido como Senor Abravanel, Silvio transformou sua vida de vendedor ambulante em magnata da mídia. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas.
continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vem. Fundando o SBT e se tornando uma figura central na cultura popular do Brasil. Sua trajetória de mais de 6 décadas na televisão o tornou uma das personalidades mais queridas e influentes do país. O programa Silvio Santos, que ele comandou por décadas, é um marco na história da TV brasileira, conhecido por suas interações carismáticas. O falecimento de Silvio Santos marca o fim de uma era na televisão brasileira, deixando um legado imensurável que será lembrado por gerações. Tão felizes quanto você. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Bem, meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu aos 93 anos em São Paulo, no dia 17 de agosto de 2024. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, onde sua morte foi confirmada. Nascido como Senor Abravanel, Silvio transformou sua vida de vendedor ambulante em magnata da mídia. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Fundando o SBT e se tornando uma figura central na cultura popular do Brasil. Sua trajetória de mais de 6 décadas na televisão o tornou uma das personalidades mais queridas e influentes do país. O programa Silvio Santos, que ele comandou por décadas, é um marco na história da TV brasileira, conhecido por suas interações carismáticas. O falecimento de Silvio Santos marca o fim de uma era na televisão brasileira, deixando um legado imensurável que será lembrado por gerações. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Bem, meu nome completo é Senor Abravanel.